determinado o que é paz e se tem alguma coisa a ver com agressividade. É possível ter paz sem ser agressivo? Hã? Porque uma coisa que eu queria falar com vocês, existe no movimento espírita, especialmente no movimento religioso, uma questão toda virada, toda canalizada para a questão da paz, a questão uma certa condenação em cima da agressividade. Mas eu queria que vocês olhassem um pouquinho para a vida e analisassem uma questão da agressividade. Observe se existe vida se não for... Quer dizer, existe vida se ela não tiver envolvida com agressividade? O próprio ato sexual é um ato agressivo. O criar uma família é um ato agressivo. O produzir o alimento é um ato agressivo. Existe uma agressividade imposta pela natureza quando a criança, quando a semente é colocada na cova, ela tem que nascer. A própria multiplicação das células é um ato agressivo. Não é pacífico. O coração, o funcionamento do coração é um ato agressivo. Eu quero trazer o raciocínio, fazer um link com esse raciocínio, para que os senhores possam, então, tomar uma atitude proativa diante da vida. Então, não é esperar que surja um toque de mágica, um organizador das vidas dos seus senhores, um administrador da vida dos senhores. Eu gostaria que os senhores observassem como é que a natureza vai agir ao seu lado. Se você não for agressivo com o livro, na lição que você tem que aprender, você não passa de ano. Se você não for agressivo, se não estiver focado no seu projeto de vida, você não conseguirá. Aí você diz, mas eu preciso de paz. Paz não significa inatividade. Para você conseguir paz, você precisa estar ativo continuamente. Ter um espírito previdente. Ter um espírito voltado para a autogestão. E a autogestão, ela surge desde a preparação genética. Porque se sou um cidadão que sou acomodado, entrei numa zona de conforto, de autodestruição, e faço mau uso das liberdades que são me dadas, eu tenho uma carga genética que não me pertence aos meus antepassados, e eu resolvo aqui, arbitrariamente, modificar essa genética. E dentro do ambiente em que vivo e a alimentação que introduzo, é possível que eu mude a minha genética. E o mundo está cheio de réplicas de genéticas modificadas arbitrariamente. O álcool é um dos grandes transformadores da genética. A violência é outra modificador da genética. As drogas, a medicação, são fatores modificadores da genética. E nós pegamos. Se fosse só com nós, só com a gente, seria muito bem. Mas você será doador, fatalmente, da genética para a parte humana. Então você, modificando a sua genética, você transfere, vou falar do caso do álcool, você transfere a sua carga genética modificada para os seus filhos. E esses genes que o álcool te modificou,
ele vai produzir o alcoolista, o teu filho. Então você modificou sua genética e produziu os genes do alcoolista que era o teu filho. Teu filho precisava passar por uma educação dos seus instintos e de sua vontade de esclarecimento muito profunda, para que ele não caísse na malha, na experimentação do álcool. Porque é só um tris que ela vai potencializar. Será que fica só com o teu filho? Ela é passada também para os teus netos. Então a carga genética que você foi chamado para participar, você não tem esse direito de condenar o teu filho também ao teu neto. Então é necessário que você tenha uma certa agressividade em não se expor e não expor a genética humana nessa transformação. Eu mando no meu corpo? Não. A genética do teu corpo não é tua, ou é tua? A genética do seu corpo é de vocês? De onde vem a genética do corpo de vocês? Hã? Antepassados, né? Então, nossos amigos orientais, quando eles fazem todo um cultuamento, uma cultuação aos antepassados, você está fazendo um cultuamento à sua genética. Né? Está vendo quando você abre, como o raciocínio começa a surgir com uma certa lucidez? Como é que faz para melhorar essa genética? Se eu for piorar, como é que faz para melhorar? Amando, estudando, sendo previdente, cuidando da sua saúde, aprendendo a respirar, aprendendo a pensar. E tudo isso é um ato agressivo, não um ato passivo. É um ato de cuidados. Então, se os senhores vêm aqui tentar se curar, quem se cura adoece novamente. Quem nunca adoece é quem se cuida. Então, o processo das religiões teria que surgir um processo de educação de cuidados. Tem que aprender o homem, tem que ensinar o homem a se cuidar, não a se curar. Observa como é que a gente está fora do grande projeto. Ensinar os homens a se cuidar e não a se curar. Mas nos coloca em outra situação, né? O remédio cura. A própria palavra remédio é remediar. Né? Remediar. Se ele remediou, ele não resolveu o problema. Aqui entramos no campo da psiquiatria, da psicologia. Se os senhores derem para os senhores hoje, quanto pesa isso aqui? 5 gramas? É um peso insignificante, não é isso? Se eu pedir para o senhor cuidar disso aqui durante 5 minutos, será que seria um problema? Não, né? Pegue isso e coloque para 50 anos. Você fica com isso na mão. Seria um problema e tanto, não seria? Essas 5 gramas ficaria 5 toneladas. Quantos empecilhos iria te dar esse nosso algodão na mão dos senhores? Por 50 anos. Isso, insignificante, chumaço algodão. Coloca isso lá na educação familiar. Uma palavra maldita, um gesto
mal feito, uma atitude mal tomada, e que você resolve alimentar isso, seu psiquismo. Um palito de fósforo é insignificante na infância, quando ela durar no seu psiquismo 70 anos, ela vira uma tora que os senhores não conseguem levar. E para suportar esse peso, surge então, porque se observa, mas é apenas um palito de fósforo. Isso não é possível lhe causar tanto desgaste. Um chumaço de algodão é apenas um chumaço de algodão. Então mostra a sensibilidade dos senhores, chamado encosto, não é? O pessoal fala encosto. Não é isso? Então o encosto da Sônia, se fosse limpinho, né? Se ela voltasse, deixasse toda a impureza junto com o corpo no túmulo, tudo bem. Mas fica no túmulo só a carne. E a sujeira da Sônia, do espírito dela, continua vindo com o encosto. E você começa a sentir as tendências, né? Ser ranzinza, briguenta, né? Você não gostava de gato, você passa a gostar, né? Né? Então, e se chegar junto do empresário, porque ela é cobradora de impostos, né? Da Receita Federal. Chega perto do empresário, o empresário começa a ter a tendência de pagar impostos. É isso. Então essas tendências não vão para o túmulo com a Sônia, ela sobrevive. Então a mochila continua, né? A mochila continua. E como nós temos que carregar essa mochila até a perfeição, o caminho é muito longo, é necessário revisar a sua mochila todo instante. O que é que eu estou colocando dentro dela? Vale a pena, Rosana, levar a inimizade com o marido? Vale a pena levar o bico que eu faço com a cunhada? Vale a pena colocar na mochila, para essa caminhada toda, as inimizades gratuitas? Então você, como um ser inteligente, vai observar a sua mochila. A viagem é longa e eu preciso levar o estritamente necessário. Então, quando Jesus nos pede para que você possa revisar a sua mochila sempre, se possível, deixe os bens da terra, né, dentro do seu campo natural de atuação. Mas não chegar ao extremo de dizer, né, não chegar ao extremo de dizer os bens da terra não pode o seguidor de Jesus ser administrador. Né? Porque se é assim, toda a direção da terra, os bens que ela produz, estará em mãos que vão dirigir não para a aplicação filosófica de Jesus. Vai colocar em outra aplicação. Então o leite das crianças irá faltar. A educação, as escolas irão faltar. Mas irá fartar-se na produção de árvores. Tá? Então irá sobrar investimento nas árvores. Então a agressividade que você tem que ter na produção da sua própria evolução, você vai aplicar isso na violência da destruição. Lembra que eu falei agora há pouco que a vida surge na agressividade? Porque se você disser, eu preciso de paz, aí abre o bração, né, põe o corpão em cima da cama e vê o sol nascer de manhã e se pôr à noite na inatividade. Não é assim? Que paz você vai ter? Primeiro, só vai surgir uma sentença de morte, uma inquietação terrível.
no tribunal de tua própria consciência. Então a paz que a senhora me falou agora há pouco é a paz de consciência do dever cumprido, do trabalho executado. Então essa paz ela vai surgir no processo natural da vida, na simplicidade da vida. Então quando você chegar no final do dia, você vai observar a sua mochila, ela está com o estritamente necessário. Ela vai observar que o seu estômago ele não suporta mais do que 500, 600 gramas de alimentos. O seu corpo não precisa de 4, 5 mudas de roupas, nem de 30 pares de sapato para proteger os seus pés. Então você vai ter o estritamente necessário para que você viva aí aproximadamente, isso é genética humana, não ultrapassa 13 décadas. Então você vai projetar a sua vida para 13 décadas. E você não vai se enganar achando que você vai usufruir disso, né, por um tempo superior a 13 décadas. Então a mochila fica muito mais leve. Mas isso não te tira a responsabilidade de ser uma administradora de grandes fortunas. De ser um administrador de um banco, de uma grande empresa, só porque o dinheiro vai lhe proporcionar outros testes. Então, enquanto nós não modificarmos esta forma de pensar, os problemas vão se acumulando. Então é necessário termos a responsabilidade, quando sermos chamados a ser administradores de bens da terra, que o faça de forma coerente, livre, não põe na sua mochila, porque senão fica muito pesado, você não sai, você desencarna e você não vai nem para o túmulo, você vai ficar junto dos seus bens. Então todo o trabalho que Jesus fez e faz, a explicitação do Espiritismo, ele vem nos tentar ajudar a compreender isso. Esvazie a sua mochila, não que seja pobre, não é isso? Não é para ser um vazio, mas que você tenha aquilo que é necessário. E para os homens mais sábios, muitas vezes o estritamente necessário é o bem viver com seus semelhantes. Francisco de Assis surge uma proposta totalmente diferente para as famílias dele, os familiares dele. Um homem riquíssimo, nasce numa família riquíssima. E Francisco de Assis resolve fazer uma faxina na mochila familiar. Resolveu saber de nada. Quero saber da minha relação com o outro. Buda foi assim. Buda fazer arrumar a sua mochila, ele sabia que a caminhada era longa. Ele não colocou as fazendas, os bezerros de ouro, os títulos, os escravos. Onde está a mochila? Mas acontece que os religiosos, né? O que aconteceu? Despreza a caminhada longa e prefere ter a morada aqui mesmo. Então, as casas de religião, ou as casas das religiões, passam a ser cobertas por ouro e prata. Porque a mochila começa a ficar pesada. E quanto mais pesado for pelos quilos de ouro que eu coloco dentro da minha igreja, na minha mochila,
mais difícil fica eu caminhar. Então, quando a gente observa o encaminhamento dessas grandes religiões, a parte que faz o homem pensar na sua caminhada longa, por que eles estão travados? É fácil perceber que eles não conseguem caminhar porque tem um peso. A mochila está muito pesada. Não conseguem erguer voos. A mochila está muito pesada. Quem consegue erguer voos nestas falanges? Os que esvaziaram as mochilas. Os que perceberam, os que analisaram, tiveram cuidado de observar que a travessia longa, e se eu colocar na minha mochila algo que não foi estritamente necessário, eu vou afundar. Eu vou ficar no meio do caminho. E aqui eu começo a criar uma série de explicações nas forças das trevas. Aí eu encontro aqui fantasias, seres criados, que são detentores de força superior à nossa criação, o nosso Criador, que vai me destruir e passa a consumir as dores, consumir as minhas energias que eu produzi para a minha caminhada. Então é necessário, antes de mais nada, fazer contínua revisão na minha mochila. E a minha mochila não pode ter medo, porque o medo vai me causar insegurança. Aí a segurança é o pânico a fuga, e depois a fuga a paralisação. Eu não posso colocar aqui a inatividade dentro de um processo chamado paz, que eu mal compreendi, e vou então ficar na inatividade achando que paz é isso, ou fugir do meu contato com os doentes. Então, para que eu tenha paz, eu não posso me aproximar do ladrão, nem do drogado, nem do desempregado, nem dos desafortunados. Eu não posso me aproximar dos deseducados, nem dos doentes, nem dos obsidiados. Então eu preciso me manter limpo, entre aspas. Eu preciso encontrar uma caverna, né? Preciso encontrar uma fuga. Essa caverna quase sempre eu vou construir em forma de castelos, que tenha luxúria lá dentro para me servir, e eu vivo ilhado da dor do meu irmão. Então, é necessário termos o cuidado sistematicamente de revisar a minha mochila. Como a criança vai revisar diariamente o tipo de lanche que ela vai levar para a escola, que tipo de caderno, quais serão os livros, porque eu vou verificar quais são as aulas que eu vou ter. E essas aulas chamam-se encarnações. Então, Soninha, cada aula que eu vou ter chama-se encarnação. Eu virei com um livro, com um caderno e com o lanche que eu vou precisar para aquela aula. A aula de matemática, de física e de química
Não vou precisar trazer esse material, porque vou precisar apenas do material de geografia. Quando for na aula de matemática, o livro de geografia não vou trazer, porque é desnecessário. Eu acho que eu já falei demais.